A igreja, ela cuida muito da parte espiritual dos seus membros. Isso é fato. Quem ouve o conselho do seu pastor, quem ouve o conselho das pessoas que estão preparadas para ajudar a igreja, são pessoas que prosperam espiritualmente. Mas hoje eu quero falar da parte financeira da igreja. Os membros, muitas das vezes, não prosperam. Eles ficam num estágio de vida, mantendo a sua vida, e eles não conhecem a prosperidade. Por quê? Porque a igreja, muitas das vezes, peca na área social. Dá uma cesta básica ali, dá uma cesta básica aqui, mas não ensina os seus crentes a pescar. Eu não consigo olhar para uma igreja hoje e não ver uma igreja que tenha salas para ensinar inglês, para ensinar vários idiomas, uma igreja que ensine as pessoas a ser cabeleireiros, as mulheres ser cabeleireiras, uma igreja que dê profissão. Muitas das vezes a igreja só recebe, mas ela não dá. E isso é na maioria das vezes. A parte social das igrejas pecam demais. São partes que, se elas investissem um pouco, os seus membros mudariam de vida. Tem membros que servem a Deus há 40 anos e continuam pobres. Eles podem até ser ricos espiritualmente, mas eles não vivem o melhor dessa terra. E Deus nos criou para viver o melhor dessa terra. Deus nos criou para prosperar nessa terra. Mas o que falta? A ajuda de alguém. Ninguém cresce sozinho. Tanto é que Deus deu um pai e uma mãe. Quando você nasce, você tem que ser cuidado por eles até uma certa idade. Senão, você tem uma vida sem sucesso. Então sempre vai precisar de ajuda de alguém. Quando Deus te coloca numa igreja, o que precisa? Uma igreja cuidar dos dois sentidos. Porque se a igreja cuida do material, quem é beneficiado, quem cresce é a própria igreja. Se uma igreja te ensina a pescar, te ensina você a prosperar, e você cresce, a igreja cresce. Não adianta ficar só na palavra. Eu vou orar e você vai prosperar. Eu vou orar e as coisas vão acontecer. A oração vai ficar por muitos anos e não vai acontecer. Porque eu tenho que orar, eu tenho que profetizar, mas eu tenho que ensinar. Ensinar a você a prosperar. Ensinar a você crescer. É um pecado as igrejas não ter palestras sobre prosperidade. Como ensinar os seus crentes a prosperar, mudar de vida, poder pagar um plano de saúde, poder ter um bom carro, poder ter uma boa casa. Ser alguém que consiga viver uma vida com dignidade. Então a igreja peca muito nisso. Se a igreja tivesse salas preparadas para ensinar, as crianças desde o começo, palestras ensinando. Por que um país como a América prospera? Porque lá na escola já se aprende sobre prosperidade. Aqui no nosso país não se aprende em lugar nenhum, a gente tem que buscar sozinho. Eu estou estudando sobre o mercado de investimento, é muito difícil, porque a gente tem que estudar sozinho, tem que comprar cursos. E a igreja que tem esse poder na mão, por que não ensina os crentes a prosperar? Por que não ensina os seus crentes a crescer? Todo mundo ter um bom carro, todo mundo ter um bom emprego. Então a parte social da igreja peca muito. Por isso nós temos muitos cristãos que vivem uma vida pobre. Ele vive uma vida de necessidade, precisa de ajuda direto, precisa de cesta básica, e muitas das vezes ele não tem. Muitas das vezes ele não recebe, porque são poucas igrejas que fazem isso, que ajudam os seus membros. Está na hora de Deus levantar uma geração de homens que façam a sua igreja prosperar, façam a sua igreja crescer. Mas não adianta só receber o peixe e não ensinar os seus membros a pescar. A única maneira de ter uma igreja próspera é ter uma família forte. Família forte, igreja forte. Família fraca, igreja fraca. Está na hora dos homens que estão na frente ensinar os seus membros a crescerem. Chega só receber, só recebe e não dá um pouco. Ensina. Vocês têm a grande oportunidade e a responsabilidade de fazer os seus membros prosperarem. Se vocês fazerem os seus membros prosperarem, a igreja vai prosperar. Mas não pode ficar só na oração, não. Tem que ter atitude, tem que ter ação.
chegou a hora de você, pastor, você, líder, entrar com uma nova filosofia para a sua igreja, parar de ficar sofrendo necessidade. Tem muito crente passando necessidade, porque a área social ela é muito pouco trabalhada. E essa responsabilidade é tua, é minha, é nossa. Que Deus possa prosperar a igreja do futuro, para que ela não possa passar necessidade igual muitos cristãos estão passando. Deus te abençoe. Se você concorda com a minha palavra, escreve aqui embaixo uma frase, diga alguma coisa, se você acha que é certo o que eu estou falando nesse vídeo. Deus te abençoe e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Um grande abraço.